Oi, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor Dalmo Pereira, orando por você aqui, hoje, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Aqui nós servimos ao Senhor. Amém? Dando continuidade aqui, né, a série de testemunho em relação à minha pessoa. Como já deixei claro na primeira parte, não sei se vou chegar ao tempo de falar todo o testemunho, né? Mas vou aqui fazendo uma série de testemunhos em relação à minha pessoa e acontecimentos assim. Porém, também tem coisas que é só entre eu e Deus. Mas quero dizer para os abençoados que pode investigar da forma que quiser a minha vida, que ela é de Deus, é de Cristo, é de Jesus. Eu não aconselharia, não orientaria você julgar, mas investigar, sim. Seja você homem da lei, seja você quem quer que seja, investigue. Tenho certeza que você não vai encontrar nada de anormal na minha vida. Tenho certeza que você não vai encontrar nada de anormal. Se eu fiz mal a alguém, esse alguém eu fiz a mim mesmo. Amém? E como sempre, comecei essa série lá no capítulo 6 de Mateus, aonde nos fala do Pai Nosso, né? Do perdão. Nós temos que perdoar, né? E para a gente dar testemunho, irmãos, primeiro a gente também tem que estar preparado espiritualmente, porque são muitas coisas, muitas lembranças em nossas mentes, e que às vezes, se você não estiver preparado, se você já não for um homem, uma pessoa que está preparado espiritualmente, você vai sentir talvez turbar seu coração, uma turbação no seu coração. E o meu, confesso que não. Por isso, está tudo perdoado em nome de Jesus. É tão bom estar com a alma refrigerada, independente de qualquer situação que aconteceu. Amém? E hoje, para começar aqui, eu dou início aqui, deixando o versículo que se encontra em Marcos 11, capítulo de Marcos 11, versículo 25, que diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eu peguei esses versículos para que eu possa estar explanando o meu testemunho, falando um pouco de mim, falando um pouco da minha vida, de acontecimentos. E eu peguei, porque eu tenho certeza que estão todos perdoados em nome de Jesus, pela minha pessoa, pelo meu coração, em Cristo Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ontem eu comecei a falar, e aí falei de quem eu era filho, falei dos meus pais, e até cheguei aos meus irmãos, que nós somos 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens. As 2 mulheres são as mais velhas, eu sou o mais velho dos homens, né? Enfim. E assim eu vou iniciar com essa simplicidade minha equipe pedindo a Deus que me dê a sabedoria e que me faça lembrar, para que eu possa, Senhor, estar falando algo para aqueles abençoados que tanto me falam: pastor, fala um pouco da vida do Senhor, um pouco do seu testemunho. Eu recebo aqui as mensagens, recebo ligação, enfim. E quero dizer que deixa lá o seu like, deixa lá o seu joinha, deixa lá o seu comentário, que eu vou ficar muito agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu, irmãos, quando falei de 5 irmãos, enfim, dos meus pais que já se foram, a minha mãe 4 anos agora, acho que é isso aí, 4 anos, foi vítima da Covid-19.
Pois é. E aí ficou. Se você acompanhar lá o primeiro que eu falei, aí você vai vendo a sequência. O primeiro e hoje. Amém? Aí você vai entendendo. E realmente o que aconteceu em nossas vidas depois disso. Eu falei que depois que foi falar da herança, não teve como falar de herança. Eu sofri muito. Eu sofri muito mesmo. Mas preciso dizer aos irmãos que este livro aqui me libertou, me ajudou bastante, me ajuda bastante. Porque pegaram a herança e tomaram posse para eles. Tomaram posse para eles. Mas eu já no céu, com Deus, no Espírito, entendi e entendo. É assim mesmo. Você aí, que serve a Deus e que está acontecendo isso na sua vida, a melhor coisa é você ir por joelho, jejum e oração, entregando a Deus e falando para Ele: a peleja do Senhor, Deus, o Senhor é meu justo juiz. E Ele com certeza vai dizer: a peleja agora é minha, porque você entregou a mim. Você se entregou a mim. Amém? Não brigue, não discuta por nada, porque tudo aqui vai ficar, não vai ficar nada, vai virar pó da terra. Aonde fala lá em Mateus, acho que o versículo 19, Mateus 6, versículo 19. Não adianta juntar tesouros na terra, aonde a traça ferrugem, come, o ladrão consome. Mas a juntar obras boas para que nós venhamos alcançar o reino do céu. E foi assim comigo que aconteceu essa questão de herança. Mas também, ainda jovem, me casei. Na minha época, eu estava em São Paulo, retornei. E depois, ao chegar aqui, me casei ainda jovem. E desse casamento, Deus me deu a felicidade e a alegria de ser pai de 2 filhos maravilhosos. Dalmo Filho e Kiara Melo. 2 filhos maravilhosos. Amo meus filhos. E esse casamento, ele durou 9 anos. Só, pastor? Sim, só. Por que durou 9 anos só, pastor? Porque se eu tivesse o conhecimento naquela época que hoje eu tenho, através desse livro, de Deus em primeiro lugar e desse livro, não teria, talvez estaria vivendo até hoje. Mas como é que casa quer ter vida de solteiro? Eu e ela. Me explica. Ainda que eu seja, ou que você seja um homem responsável para dentro de casa, cuida, é o cara que é responsável, zela, enfim, mas quer ter a vida de solteiro. Novo, não conhecia nada da palavra, porque esta palavra nos segura, ela nos dá, ela que alicerça, ela calça, ela edifica, porque aqui é onde Deus habita, dentro desse lar, dentro desse casamento, toma posse. E eu casei, infelizmente durou 9 anos e houve uma separação. E depois a mãe de meus filhos voltou para Salvador e foi morar em Salvador. Amém. E eu, daqui, fui para o mundo. Entreguei meus filhos a Deus. Agora, eu não conhecia a palavra, mas já era um temente, já tinha temor a Deus. E Deus já cuidava de mim. Hoje eu sei que Deus já cuidava de mim, eu no mundo, pelas coisas que aconteceram na minha vida. Eu sei que eu já era um protegido de Deus.
Então vejamos, durou 9 anos e eu fui pelo mundo, voltei para São Paulo, outros lugares, enfim. Fui buscar novas profissões, enfim. Mas aí continuei a minha jornada. Um cara boêmio, eu muito boêmio demais. Herança que herdei do meu pai. Eu me lembro que ele colocava dentro do carro, vamos comer festa. Era isso, foi assim que eu aprendi. Cuidado. E aí eu fui ser boêmio. Gostava de dançar. Dançador nato. Conhecimento nos passos. E outras situações na qual fiz parte. E aí, é claro e evidente, né? Você está na mesa dos escarnecedores, no conselho do ímpio. Aí tem a mesa farta. Bebidas. Mulheres. Tudo isso. E vivi isso tudo. Aí agora me dá náusea. Eu sinto náusea quando eu lembro. Dá aquela náusea. Mas Deus é comigo. Aleluia. E até que chegou um dia que eu voltei aqui para a Bahia. Voltei aqui, fui trabalhar, vivi a minha vida. Tive mais uns 2 relacionamentos, mas nada que fosse seguro. A minha cabeça ainda estava voltada para o mundo, para o egocentrismo, para a vaidade, melhor dizendo. Egocentrismo, eu nunca fui um cara orgulhoso, mas para a vaidade debaixo do céu. E aí pronto, fui trabalhar, né? Gostava muito da política, já nasci dentro da política, envolvendo na política, desde São Paulo, né? Político com aqueles homens lá. Trabalhei muito com eles, não só como uma pessoa para estar ali ajudando a preparar seus discursos, mas também na área de segurança, fazendo toda uma segurança, todo um percurso com esses olhos de águia que Deus me deu, né? Buscando orientação para estar passando para os abençoados. De lá até cheguei aqui. Mas aqui eu também conheci pessoas, enfim. E foi aonde eu conheci alguém, ainda jovem, e me envolvi. Eu me envolvi e acabei me relacionando com essa pessoa. Não tivemos filhos, para a honra e a glória de Deus. Ela era religiosa, crente religioso. Eu não conhecia Deus, mas entre os altos e baixos eu sempre cuidando e tratando, e zelando, cuidando. Porém, perseguidor de crente, eu. Mas, porém, eu também orientava ela. Eu orientava, cuidado, deixa a religiosidade de lado. Seja Bíblia. Você vê, eu sem conhecer, falava, mas seja Bíblia. É a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Não fique só pensando e ouvindo a palavra do homem. É aqui, o que te liberta é aqui. Até chegou o dia que nunca me esqueço. Mandei cercar a fazenda, uma parte lá, para crente não orar. Lá crente não entrava para orar.
É um monte. Sinal, um monte muito bom. Glória a Deus. Alto de lá, a vista aqui a cidade, a vista das outras cidades, Tapetinga, enfim. E eu vivia lá. E lá era um lugar de um refúgio meu. Mas eu usava para maldição. Né? Usava muito para maldição. Também me chamavam, né, de bruxo, que eu era bruxo. E mais outras e outras coisas. Mas eu não era bruxo. As pessoas não entendiam que eu era um protegido de Deus. Porque tinha situações que acontecia que antes eu já tinha previsto. Vai acontecer, e acontecia, e depois me chamavam de bruxo. E aí, quando eu conheci essa pessoa, jovem, ela, humilde, de uma família humilde, ali, então, nos relacionamos e depois fomos viver. E esse relacionamento durou 21 anos. E como veio a separação agora desse segundo aí relacionamento, pastor? É porque quando nós nos conhecemos, nós passamos a viver, passou a ser a minha esposa, mas nós não recebemos. Primeiro, pela o que eu creio, no primeiro casamento que eu creio, nós não recebemos bênção nenhuma de um ministro de Deus aqui na terra. Porque esse é o primeiro casamento que eu creio. É ser abençoado por um ministro de Deus. E depois fazer o que tem que ser feito, que é a vontade do homem. Né? A lei, para servir a lei, que é o casamento civilmente, enfim. Né? Que isso aí para mim é só papel e nada mais, e pronto, essa situação. Né? Mas foram esses anos. Aí, o que eu pude fazer, eu fiz. Dei suporte, foi estudar. Ela estudou. Falei, quer ir mais além? Não, não quero ir mais além. Aí foi trabalhar. Foi ser profissional. Da área da saúde também. Enfim. E o que eu pude fazer, eu fui fazendo. Só que chegou um momento, irmãos. É como eu falei, esse casamento aí. Esse sim. Que é o primeiro com a mãe dos meus filhos. É como um profeta um dia falou comigo, falou, não conta esse casamento não, você não conhecia Deus. Mas um certo dia, eu estava indo para a fazenda, choveu a noite toda, e amanheceu chovendo, e lá a região chove bastante. Eu botei a capa, eu me lembro que eu ainda tinha o carro, estava de carro, eu esqueci o carro. E subi para ir para a fazenda. Ao chegar, antes de chegar no curral, aonde tirava o leite, tem uma estradazinha estreita. Tá lá até hoje. Em vez de eu pegar a estrada certa para poder chegar no curral, Deus me colocou para subir a estradazinha chuvosa, escorregadia assim, ó. E eu subi. E ali, já eram umas 6 horas da manhã, em média, por aí, 6 e pouco. E lá, assim, quando chove, meio-dia, parece que tá de noite, escuro, ainda escuro. Mas eu olhei, lá tem uma árvore que tá lá até hoje, e a árvore tem uns ganchos. Eu olhei aqui nesse gancho, tinha um livro. Olhei assim e falei, aquilo é um livro, que livro é aquele? Deve estar todo molhado. Deixa eu ir lá. Quando eu aproximei, que eu peguei o livro, era uma Bíblia. Irmãos, aleluia, para a honra e a glória de Deus. Era uma Bíblia, aonde eu peguei essa Bíblia que estava intacta, sequinha, sem molhar nada. Não tinha nada molhado. Meu Deus, eu olhei, mas ainda sem fé.
Eu olhei e disse, é uma Bíblia, deixa eu levar ali para o aposento ali, e o dono vai aparecer. E na Bíblia, geralmente, quando a gente ganha um livro, compra, olha aqui, ó, escrito por caneta, aí a gente põe um versículo, põe um endereço, põe um número de telefone, enfim, na Bíblia não tinha nada. Não tinha nada de ninguém, nome de ninguém. Eu, como uma pessoa pública, passei uns 15 dias perguntando e ninguém me informou. Ninguém. Só que ali eu comecei a ler aquela Bíblia. E ali eu comecei lá em Gênesis, e vendo. Comecei a gostar. E ali começou. Nesse período, houve um mal-estar entre eu e a esposa. E nós nos separamos, eu me lembro que ela foi até São Paulo, ficou, depois retornou e nós nos reatamos. Só que aí um dia eu estava na fazenda e desci para dar uma olhada nas roças, enfim. De repente me veio assim, hoje eu vou em uma igreja. Que eu ia na igreja, não é pastor, nunca foi na igreja, ia sim, mas eu ia na igreja a negócio. No toma lá e dá cá, coisa do homem. Eu vou ajudar a sua igreja, como é que faz aí, pastor? Arrumou uns votinhos aí pra gente, pro candidato a prefeito, pra gente, assim, era essa questão. Mas aí eu disse, hoje eu vou na igreja. E saí. E ao chegar no comércio, na cidade, eu falei, eu vou na igreja. Aí a vizinha falou, tu? Eu falei, eu vou. Aonde? Eu falei, aqui eu encontrar aberta, aí eu entro. Passei por umas 5 igrejas, até encontrei uma. Chegou lá, eu entrei. Quando eu entrei, a coisa mais linda do mundo, a igreja estava cheia. E eu só ouvindo assim, não é ele não, não é ele não, é ele. Não é Dalmo Bacana, lá eu sou conhecido por Bacana, Dalmo Bacana. Não é. Sou que não, pastor ele lá, ô abençoado. Chega pra cá, me recebeu muito bem. Eu entrei, cheguei, estava o grupo de louvores louvando, e ali eu fiquei em pé, ouvindo. Naquele momento, eu vi as lágrimas descer. Se tivesse um balde de 20 litros, teria enchido esse balde de 20 litros de lágrimas. Eu nunca chorei tanto em minha vida. Nunca tinha chorado tanto em minha vida. E o Espírito Santo de Deus chegou em mim naquele momento. Ali eu vi a conversão. Como Deus, o Senhor Jesus falou para Paulo, Saulo, por que me persegues? Eu era perseguidor de crente. Dalmo, por que me persegues? E ali começou a minha conversão. E dali eu nunca mais parei. Passei a viver para Cristo. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. E ali eu comecei a conversar com Deus, a buscar essa intimidade através da palavra. Porque o que é ter fé? Essa semana, conversando com um abençoado, ele me perguntou, ainda fui falar sobre isso com ele. Ele puxou o assunto. Porque muitos falam, e todos falam que tem fé em Deus. Ter só fé em Deus não é o bastante. Aprenda a ter intimidade com Deus. Ter só fé não é o bastante. Aprenda a ter intimidade com Deus. E essa semana, e como é que eu posso ter essa intimidade? Olha só, ele o ímpio. E como é que eu posso ter essa intimidade? Eu disse, simples. Como? Para você ter intimidade com Deus,
Medite nas Escrituras. Eu vou te dar vou te dar aqui. Falei para ele essa semana, falei, vou dar aqui para você 2 forças que você vai usar e vai ter a sua intimidade com Deus. Medite nas Escrituras. É Bíblia e oração. Oração e Bíblia. E aí você vai ver Deus falar com você e você vai ouvir a voz de Deus nitidamente. Porque só a fé tem que ter intimidade. Que Ele te mostra. Você está em espírito, você vê através de um animal, você vê através de um abençoadinho, que ninguém dá um centavo por ele, mas ele fala uma palavra, você entende que foi de acordo com o que você conversou com Deus durante a noite. E assim sucessivamente. Então, ter intimidade com Deus é ler a Bíblia, as Escrituras, meditar nas Escrituras e orar. Está consagrando a Deus. E ali durou esse relacionamento. Engraçado que depois desse relacionamento, nós vivendo junto, e ela sempre dizia, eu vou casar com você, nem se for com você ainda de bengala, caso com você. E nós chegamos ao ponto de nos casar. Falei, vamos casar? Vamos sim. Porque também quando eu conheci a Deus, conheci Jesus, tive um encontro com Jesus, eu nunca mais deixei a palavra. Só que eu fazia perguntas a Deus lá naquele monte e Ele me respondia. Então é isso, meus irmãos. Eu preciso falar para os irmãos que diante de Deus, casei com ela, o casamento durou, acho que não sei se foi uns 2 anos, enfim. Ela pediu o divórcio. Porque quando eu adoeci e que perdi tudo, veio um vendaval e tirou tudo de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira coisa é que eu abandonei, foi o status, foi as coisas, as vaidades do mundo. Graças a Deus, e Deus me libertou. E ela pediu o divórcio. Quando ela viu eu que adoeci, fiquei doente, né? Fiquei com depressão, e mais, desempregado, e outras situações, ela pediu o divórcio. E ela falou, eu quero o mais rápido possível. Olha, amém. É verdade isso que você quer? É sim, amém. Nu do ventre da minha mãe eu vim e não voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá escrito no Evangelho de Jó. E assim aconteceu. Eu vou deixar para que o próximo, na terceira parte, a gente torna a falar sobre por quê. Porque quando ela falou que queria o divórcio, naquele momento, eu falei, meu Deus, por que isso? Só que Deus não demora de me responder. E eu fui orar ao Senhor pelo casamento. E Deus não me respondeu. Hoje eu sei por que Ele não me respondeu. Hoje eu sei por quê. Que não precisa eu falar. É porque assim, Deus tem quando Ele tem uma promessa na sua vida, é assim. E hoje eu sei por quê. Amém? E ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha vida em Cristo. E estou vivendo a minha vida em Cristo. Viva a minha vida em Cristo. E fui ser um evangelista. Porque quando Deus me resgatou, eu disse, Deus, como é que é essa situação? Naquele monte, onde eu gostava e gosto muito de ficar solitariamente, lá na minha solitude, como é essa situação? Eu não confio no homem. Porque no mundo é assim, maldito é o homem que confia no homem. Essa é a linguagem. Aqui está escrito,
Aqui está escrito, de que forma? Enganoso é o coração do homem. Como é Deus? Eu não confio. Quando eu estou dormindo, um olho está aberto, o outro está fechado. Sou muito vigilante. Como é que é? Como é que eu vou participar de dentro da igreja, de tanta gente, no meio de homens e homens e homens, de pessoas e pessoas? Nesse momento, naquele dia, naquela fazenda, naquele monte, eu abri a Bíblia, caiu no Evangelho de Marcos. Quer ver qual foi o Evangelho? Olha só, para a honra e a glória de Deus. Marcos. Evangelho de Marcos. Este Evangelho aqui, ó. Capítulo 16, versículo 15. Deus me disse. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Deus me deu essa palavra no monte, em casa, na fazenda, aleluia. Eu, solitariamente, de noite, umas 10 horas da noite lá, que eu gosto sempre da noite, gostava sempre de estar lá à noite, vendo as estrelas, a coisa mais linda do mundo, e orando ao Senhor, falando com Deus. Deus viu que eu não ia suportar tanto bode. Deus viu que eu não tinha ainda, ou não tenho, não sei, né? Eu sou talvez como o apóstolo Pedro, não sei, não iria suportar tanta traição dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Não generalizando, que eu sou contra a generalização. Tantos falsos profetas vivendo em cima do sentimento alheio das pessoas, dos abençoados que chegam, queixando a sua dor, e que eles estão interessados no dízimo dessas pessoas. Eu quero deixar claro para vocês, irmão, nada contra dízimo, porque eu também sou dizimista. Eu quero deixar claro para vocês que o dízimo só, irmão, ovelha, não vai te levar para o céu não, viu? Não te leva para o céu não, não me leva também para o céu não. E eu tenho minha forma de dizimar. Eu sou dizimista. Um dia eu posso estar falando sobre isso. Amém? E assim aconteceu. E ela pediu o divórcio. Mas aí chegamos. Falei, você quer mesmo? Quero. E foi perturbando. O que me doeu é que um dia eu estava aqui, e aqui do lado tem um terreno. Eu disse a ela, fulana, eu vou fazer o seguinte, você está aqui, eu não envolvo, não importa com esse negócio de morar, dia ou não. Você está aqui, você fica aqui. Eu só vou fazer 2 cômodos aqui do lado para mim morar. Aonde? Aqui do lado? Não, senhor. Longe de mim. Essa foi a palavra. Aí eu disse, e eu vou para onde? Não sei, se vira. Você se vira. Ou seja, naquele momento me deu a declaração de que vira mendigo. Mas quem serve a Deus, Deus é Deus. Porque casa que temos aqui, da família, que meus pais morreram, está na mão dos irmãos. Está na mão dos irmãos. Não tenho o direito de entrar nem para tomar um copo com água. E também não faço questão. Está na mão deles. Eles tomaram. Aí veio a mulher naquele exato momento que eu mais precisei, quando eu falei, só tem a mulher para mim conversar sobre o que está acontecendo, as coisas. Quando eu cheguei, que eu fui conversar com ela, ela falou, Dalmo, deixa eu falar uma coisa para tu, que eu também quero o divórcio, eu não quero mais viver com você, não. Vem cá, eu ia amarrar ela, aí agora eu quero falar para você, que prega dizendo que tem que ser até que a morte o separe. Tem mesmo, até que a morte o separe. Porque Deus fez Eva da costela de Adão e está escrito que não é bom que o homem viva só, deixará a casa de pai e mãe e viverá, se tornará em uma só carne até que a morte o separe. Mas é quando você, aleluia,
Deixa Deus ser o centro do seu casamento. Se Deus não for o centro do seu casamento, não tem casamento que fique edificado. Vai acabar na areia mesmo. Não é só do mundo, não. Nas igrejas está acabando. Porque prega uma coisa e dentro de casa é outra. Prega uma coisa e dentro de casa é outra. E por quê? Eu ia pegar ela e quando ela disse que não queria mais, eu ia amarrar. Você sabe o que está acontecendo com isso? Os feminicídios acontecem por conta disso. É o homem achando que a mulher é propriedade dele, que ela tem que estar com ele até o fim. Não é assim não, viu? Não é assim não. Ou você busca Deus dentro da verdade, coloca Deus para ser o centro do seu casamento e você seja cabeça pensante, junto com a tua esposa, para ir para o joelho, para orar, para agradecer, para glorificar o nome de Deus, ou caso contrário, não vai ser até quando a morte o separe, não. Vai acabar. Vai acabar. Porque hoje é você chegando, senta de um lado, a mulher do outro, e amanhece o dia num celular. É um traindo o outro, pertinho um do outro, traindo. Traindo, sem saber o que está acontecendo. Às vezes até que sabe. É a mulher que tem a senha no celular que o marido não sabe. É o marido que tem a senha no celular que a mulher não sabe. Eu quero saber disso para minha vida? Eu quero saber disso para minha vida? Deus está num casamento desse? Aí você fala que até que a morte o separa, você que é pregador, fala que tem que ter... Quando você pregar dessa forma, você fala, mas olha, é até que a morte o separe, mas se você deixar Deus ser o centro do seu casamento, se não for, fica difícil. É desta forma, irmãos. E aí houve. Aí eu mesmo fui lá, peguei, fui lá na defensoria, busquei, trouxe a carta, está aqui. Se a carta você quer, está aqui. Não é o que eu queria, mas você quer, está aqui. E agora fica para a próxima fase, né? Fica para a terceira fase aí, para me dar continuidade à separação, né? Que aconteceu entre eu e a abençoada sobre mim em relação à minha vida, o meu testemunho. Mas para mim, eu preciso terminar com o versículo que está em Marcos aqui, 11, que é o 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, tudo que eu estou falando aqui, esta mensagem, esse testemunho em relação a este teu servo, é do meu coração que o Senhor limpou e que estão perdoados em nome de Jesus todos aqueles que me fizeram mal, porque a tua palavra me disse e me ensinou, o Senhor me ensinou. Perdoai a quem tem nos ofendido. Então eu termino com esta palavra, com este versículo. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Porque eu perdoo não é porque eu sou bonzinho. Não. Deus olhou de lá, não viu sequer um justo aqui. Eu perdoo porque eu preciso da minha salvação. Agora é claro que eu gosto tanto desse livro que ele manda eu perdoar. Eu não guardo mágoa. Agora também não tenho amnésia. Não sofro de amnésia. Minha mente é super boa. Super boa. Meu coração de carne. Um espírito reto que existe em mim. Agora essa Bíblia aqui manda eu perdoar. Só não manda eu comer no mesmo prato. Fazer parte e comer no mesmo prato. Se você tiver aqui nesta Bíblia, ou na sua aí, falando que tem que comer no mesmo prato, você me prove, me mostra. Agora, perdoar, perdoe sempre. Até mesmo porque seu coração turbado só vai fazer mal a você. Nós temos que ser felizes com Jesus sempre. Amém? Que fique aqui
mais uma parte do meu testemunho. Quem sabe amanhã, novamente, Deus me dá a oportunidade de falar mais um pouco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar, Pai, todas essas famílias, os casais, os lares. Venha abençoar, Pai, trazer a união para aqueles que estão agora dividindo as suas heranças, que os pais deixaram. As terras que um dia meus pais herdaram, Pai, que o Senhor deu a meus pais. Oh, Deus, que esses abençoados, Pai, façam uma boa partilha dela, de tudo aquilo que os pais deixaram aí, porque o Senhor é que é dono de tudo. Eu já entreguei em tuas mãos, estou descansando no Senhor, sou feliz. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Até a próxima. Em nome de Jesus. Deixe lá o seu comentário. Glória a Deus.